Vamos lá, bom dia, galerinha, boa tarde, boa noite. Vamos ver que horas vocês vão ver, galerinha do sétimo ano, para o conteúdo e correção dos exercícios de fixação. Bom, espero que vocês estejam aí com tudo em mãos. E aí eu estou abrindo aqui a imagem bonitinha. Vou fazer a leitura aqui das questões, o que está sendo perguntado e falo a resposta para vocês, tá? Lembrando que esse conteúdo ele vai estar no Teams, tá bom? Para vocês, na pasta lá de Geografia, 7AT, bonitinho, bem tranquilo, para que vocês possam acessar a correção digitada. Porém, eu vou fazer a correção aqui com vocês e comentar um pouquinho, tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão que foi abordada aí foi aponte o significado de plano diretor. Espero que vocês lembrem disso. Tá aí bonitinho, acredito que vocês já tenham feito. Estávamos terminando de fazer em sala de aula, na última aula. E aí, na verdade, o plano diretor foi um plano elaborado pelo governo da época, tá? Que foi um conjunto de leis que estabeleceu, né, algumas diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico e principalmente para a preservação ambiental, ou seja, regulamentando o uso e principalmente a ocupação do território urbano. Então, o plano diretor ficou estabelecido como um conjunto de leis que estabelece diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental, regulamentando aí o uso e a ocupação do território urbano. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro essa questão. E aí vamos à questão de número 2, está lá acima. Qual é a atitude do Brasil quando as exportações de mercadorias industrializadas reduziram drasticamente? E aí o seguinte, o mais interessante nós pararmos para analisar, deixa eu até ajeitar aqui que já estou digitando, que no nosso território brasileiro, tá? No caso, quando reduziram drasticamente ali as mercadorias industrializadas, no caso, o que o Brasil fez? Ele passou a planejar as indústrias de bens de consumo para abastecer o seu próprio mercado. E foi isso que aconteceu. Eles começaram a prestar atenção no que tinha lá fora para que eles pudessem começar a produzir e principalmente criar as indústrias de bens de consumo para abastecer o seu próprio mercado. Beleza? A questão de número 3, tá bom? Que no caso até que o que afetou diretamente o principal produto brasileiro, que foi o café, já que os Estados Unidos era o principal importador dele. Tá? Bom, o que no caso afetou diretamente? O que afetou foi, no caso, a crise de 1929, ou seja, foi uma enorme crise financeira iniciada na Bolsa de Valores de Nova York, que abateu sobre os Estados Unidos ali, afetou diretamente o principal produto brasileiro naquela ocasião. Então, assim, se eles estavam totalmente endividados, não tinham condições de comprar nada, como é que eles iam comprar com o nosso país? Então ficou decidido dessa forma, eles não compravam, então, seja, essa quebra da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, foi, no caso, um fator primordial para essa crise financeira estadunidense. Beleza? Então, essa foi a questão de número 3. A questão de número 4, tá? Quais foram os principais feitos de Getúlio Vargas para o setor econômico do país? Isso aí é bem fácil, né? E se a gente parar para analisar, o Brasil passou por sérias transformações. E num passado, até mesmo num passado bem próximo, né? Se a gente parar para analisar, não foi no século passado, tá beleza, mas está bem pertinho se nós analisarmos por um lado, né? Por um lado de desenvolvimento, se a gente comparar com os países desenvolvidos, foi bem recente isso, né? Diferente de outros países desenvolvidos. E aí, nesse contexto, foram criadas, tá? Já vai a resposta, foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional, a chamada CSN, tá?
que foi criada lá em 1941, e também a Companhia Vale do Rio Doce, hoje conhecida como Vale, tá bom? E aí, em 1900, isso, lógico, a Vale foi criada em 1942 e a nossa menina dos olhos, a Petrobras, em 1953. Beleza? Essa é a questão número 4. Então, nós temos aí a Companhia Siderúrgica Nacional, foi criada em 1941. Nós temos a Companhia Vale do Rio Doce, hoje conhecida como Vale, que foi criada em 1942, e a Petrobras em 1953. Beleza? Tranquilo? Bom, e a quinta questão, questão de número 5, qual o motivo de interesse das chamadas transnacionais implantadas em países subdesenvolvidos e emergentes, que eles implantaram suas indústrias? Espera aí que eu não estou conseguindo ler, que eu tirei a foto aqui. Qual o motivo de interesse das chamadas transnacionais implantadas em países subdesenvolvidos ou emergentes as suas indústrias? Ou seja, quais foram os motivos que os países desenvolvidos começaram a querer implantar as suas indústrias nesses países, nos países subdesenvolvidos ou emergentes? Primeiro, uma mão de obra barata, um mercado consumidor muito amplo, até porque esses países subdesenvolvidos, eles geralmente têm uma população muito grande, muito elevada. Então, por conta disso, nós temos uma mão de obra barata, um mercado consumidor muito mais amplo, uma abundância de matéria-prima, tá bom? E sem contar com os incentivos fiscais, tá bom? Então fica aí, mão de obra barata, mercado consumidor mais amplo e abundância de matéria-prima no local, tá bom? Questão de número 6. A questão de número 6, quais foram as consequências após vigorar uma política de maior abertura econômica? E o que aconteceu, né, nesse determinado período? No caso, acabou facilitando a entrada de produtos importados, como, por exemplo, capitais estrangeiros. Começamos a reduzir a participação do Estado na economia, com a privatização de muitas empresas. Então, isso que aconteceu. Por exemplo, muitos produtos importados começaram a vir para o Brasil, no caso, por conta dessa abertura econômica. Capitais estrangeiros, ou seja, pessoas injetando dinheiro, né, pegando seus recursos, investindo aqui no Brasil, no nosso país. E não só isso, né, acabamos reduzindo a participação do Estado, ou seja, do governo na economia, tomando decisões na economia, não interferindo diretamente na economia, ou seja, não que tenha sido total, mas diminuiu, tá bom? E sem contar com a privatização de algumas empresas, beleza? Então vamos à questão de número 7. A questão de número 7, vamos lá. Cite como foi o período conhecido como substituição de importações ou substituição de importação. Nesse caso, a gente tem que parar para analisar o seguinte, que antes que nós, no caso, importávamos determinados produtos, nesse determinado período, tá, e que ficou conhecido substituição de importação, o Brasil ele passou a produzir internamente suas mercadorias, que antes eram importadas e, no caso, eram importadas de países desenvolvidos. Então, o Brasil passou a, no caso, a produzir tudo aquilo que ele pegava lá de fora, bom, para atender tudo que existia aqui dentro, todas as pessoas, todas as indústrias, no caso, o comércio, beleza? Então, o Brasil passou a produzir internamente as suas mercadorias que antes eram importadas de países, no caso, desenvolvidos, beleza? A questão de número 8 pergunta para que você possa explicar o que foi o milagre econômico, tá bom? O milagre econômico, na verdade, ele teve um determinado período lá em 1968 até 1976, tá bom? E aí esse milagre econômico, tem gente que fala, o início da década de 70, não tá errado não, tá bom? E aí o milagre econômico brasileiro, ele foi um período em que o Brasil teve um crescimento econômico extraordinário, um crescimento econômico implacável. Então, fica aí a dica, fica aí a resposta, né, que no caso o milagre econômico foi um período em que o Brasil teve um crescimento econômico extraordinário, ou seja,
Foi entre ali o período entre de 1968 e 1976. Tá? Questão de número 9. Vamos lá. Explique, no caso, não. Explique a década perdida. Bom, para falarmos um pouco sobre a década perdida, que, na verdade, para ser exato, foi um termo, tal como um termo utilizado, né, no caso como milagre econômico. Foi um período em que o Brasil teve um crescimento econômico extraordinário. Tá? E aí você tem a década perdida, que é um termo comumente utilizado para se referir aos anos 80, quando diversos países da América Latina, inclusive o Brasil, passaram por grandes, ou seja, por diversos problemas econômicos. E aí esse período foi durante a década de 80, no caso, que os países latino-americanos tiveram uma redução do produto interno bruto, conhecido como PIB, tudo aquilo que produz, a soma de tudo. Nós tivemos uma grande redução, não só o Brasil, mas diversos países da América Latina. Ou seja, tivemos um aumento da inflação, uma alta volatilidade do mercado, sendo que tudo isso acabou resultando no aumento da desigualdade social. Ou seja, todas essas medidas que foram tomadas nessa época, na década de 80, a conhecida década perdida, tiveram, no caso, as consequências catastróficas de aumento da desigualdade social. Então você tem ali um termo utilizado para se referir aos anos 80, quando diversos países da América Latina, inclusive o Brasil, passaram por diversos problemas econômicos ali em um determinado período, tá bom? Um determinado período, tá bom? E isso aí aconteceu ali durante, no caso, a década de 80. Ó, cachorro latindo, meu Deus, tem gente chegando. Tá? Os países latino-americanos tiveram redução do produto interno bruto. Beleza? Vamos à questão 10, bonitinho. Explique a chamada guerra fiscal. Explique a guerra fiscal. Então, no caso, a guerra fiscal, por sua vez, no caso, vamos lá, como parte do projeto de industrialização do país, o governo, no caso de Juscelino Kubitschek, ou JK, criou ali a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, ou seja, a SUDENE, ou seja, órgão para criar incentivos fiscais para atrair indústrias para outras regiões do Brasil, ou seja, foram criados determinados programas para que se expandisse o processo de industrialização, no caso, para outras regiões, não ficar ali bem ali só na região sudeste, ali, no caso, na costa brasileira, bem próximos aos centros urbanos, ou seja, para expandir, para levar para o oeste, beleza? Então, vamos à questão de número 11, letras A, B e C, para a gente fechar, né, para responder o que é a gentrificação. E gentrificação foi o fenômeno de valorização de bairros ou de regiões da cidade, com a construção de infraestrutura como shopping centers, parques, avenidas, edifícios novos, ou seja, comércios, ou seja, atraindo pessoas das classes A e B, o que modifica as características da área, quando por sua vez, de repente, aquela área é uma área totalmente rural, até mesmo favelizada, ou seja, com bastante comunidades. Então, serve, no caso de gentrificação, acaba sendo esse fenômeno de valorização dos bairros ou até mesmo de regiões daquela determinada cidade. Bom, vamos lá até a letra B, tá? A letra B, ela retrata e pergunta, né, para que a gente fale, para que a gente responda, para que vocês respondam, no caso, tá? O que é a autossegregação, tá? A autossegregação é quando pessoas mais ricas apontam por se afastarem o máximo possível da cidade, devido ao medo da violência, ao congestionamento, e acabam indo residir, no caso, indo morar em condomínios fechados, ou seja, uma área mais isolada. Então, por isso que chamamos de autossegregação, quando pessoas mais ricas optam por se afastarem, no caso, o máximo possível da cidade, devido ao medo da violência e ao congestionamento, e aí acabam indo residir em condomínios fechados. No caso da letra C, alguns aí ficaram na dúvida, no caso, poxa, professor, não acha e tal, mas eu expliquei isso em aula, tá bom? O que de fato é conurbação, tá? Conurbação, galera, é o fenômeno urbano da unificação de duas ou mais cidades, que devido ao seu crescimento geográfico em uma determinada região, fundem-se, no caso, umas às outras.
o processo de conurbação é um dos responsáveis pela formação, uma das formações, pela formação das regiões metropolitanas que hoje nós conhecemos, tá bom? Então, fica aqui a dica, beleza? Não esqueçam de entrar no Teams para vocês procurarem essa correção lá totalmente digitada. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, tá bom?